Eu toco, filho. Isso é muito legal. Você toca? Eu já toquei. E por que você parou? Talvez não gostem de como eu toco. E pra quem você toca? Outras pessoas? Eu toco pra quem eu recebi. Toco pra Deus. Paizinho querido, eu consagro a Ti agora essa live, essa transmissão. Estabelecemos o Teu reino aqui, Senhor, e Te convidamos a falar conosco, a tratar aquilo que precisa ser tratado, Senhor. Nos colocamos à Sua disposição. Fala conosco. Tu és bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui iniciando a leitura do livro de Jeremias, no livro 14, capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos. Sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos, ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia. Por que serias como um estrangeiro na terra e como viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu, no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca desse povo. Pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por esse povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espadas e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade. E o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, e não cessem, porque a virgem, filho do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu sair ao campo, eis ali os mortos à espada. E se entro na cidade, ali estão os debilitados pela fome.
E até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura, já de todo rejeitasse a Judá? Ou repugna a sua alma a Sião? Por que nos ferisse de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece. E o tempo da cura, eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desonres o trono da tua glória. Lembra-te, e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Glória a Deus, Pai, por essas palavras. Nós vemos aqui nesse capítulo do livro de Jeremias, do versículo 1 até o versículo 6, ele traz um panorama da situação lá de Judá. Abateu sobre a cidade de Judá um cataclisma, uma seca tremenda, que causou grandes consequências, até não só para os seres humanos, mas também para todos os animais. Mas por que aconteceu isso? Aconteceu isso aí porque o povo estava pecando muito. E aí no capítulo 7, o versículo 7 até o versículo 9, tem a oração de Jeremias clamando por redenção pelo seu povo. Mas Deus fala para Jeremias que os profetas, por que estava acontecendo aquele cataclisma? Porque havia lá profetas que estavam profetizando em nome próprio, falando que era nome de Deus. E o povo estava acreditando nesses profetas. Ao invés de buscar a verdade, que é a palavra de Deus, estava crendo nos profetas. O que o profeta estava falando? Ah, que está tudo maravilha, tudo em paz, que nada vai acontecer. Mas é tudo mentira. O povo estava em pecado. Como é que um povo que está em pecado, pode estar em paz? Então, Deus mandou o juízo sobre o povo de Judá. Mandou essa seca tremenda. E ainda falou Jeremias orando, pedindo acerca do povo dele, clamando por misericórdia. Mas Deus está falando que estava numa situação que não podia, que já chegaram no limite de Deus. Então tem que tomar muito cuidado, que a gente precisa o quê? Buscar a Deus enquanto a gente pode buscar a Deus. Isso aí me lembrou muito dos tempos atuais. Muitas igrejas, né, que vão profetas que profetizam um monte de coisas, e o povo acredita. Mas por que o povo acredita? Não é o profeta que está convencendo a pessoa, porque no coração das pessoas que ouvem, eles querem saber somente do que é bom, né? Não conhece a palavra de Deus. Quando o profeta profetizar alguma coisa, vá buscar na Bíblia, busca na palavra de Deus se tem coerência ou não. A gente vê muitos aí profetas aí entrando nas igrejas falando muitas barbaridades e o povo acreditando. E lá nesse capítulo 14 de Jeremias, é basicamente isso. O povo pecando absurdamente, os profetas profetizando que não, tá tudo bem. Pode falar. Aqui no capítulo 14, eu voltei um pouquinho nos versículos do capítulo 13,
que estava falando sobre alguns pecados, né? Então, quando ele inicia aqui o capítulo 14, ele está anunciando, está falando a respeito dessa seca, né, terrível que veio sobre Judá, mas aí a gente voltando alguns versículos no capítulo 13, ele está denunciando ali os nomes dos pecados, né? Então, ali ele diz no 13, verso 27, né, falando ali, ó, a saber dos teus adultérios, teus rixos, luxúria e tua prostituição, né? Numa versão, na outra versão fala, mas qualquer nação, não, no 13, né? Fala assim, no verso 27, vi seu adultério e sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos e sobre as colinas. Então, no capítulo anterior, ele fala a respeito dos pecados e fala também sobre o orgulho. Portanto, o que aconteceu depois foi consequência de pecados, que você vai ver ainda no capítulo 15 depois, onde ele questiona o destino das pessoas, né? E aí o Senhor fala no 15, que vai ser ministrado na segunda, mas ele fala os destinados à morte para morte, os de guerra para guerra, os de fome para fome, os de cativeiro para cativeiro, ou seja, toda ação tem uma reação. Então, quando a palavra de Deus fala a respeito desse grande deserto que teve, dessa grande seca, é uma consequência dos pecados, que já foram denunciados ali no capítulo 13. E daí, onde vem a questão no versículo 7, né? Posto que nossas maldades testificam, né? A palavra é testificam, então está dando testemunho, está comprovando, está dizendo que é verdade, né? Testificam ao Senhor, age por amor do teu nome. Então aqui, Jeremias já começou a oração de intercessão, porque não é porque o negócio estava pegando lá, né, e ele não ia ser atingido, ele estava ali junto, ele mora ali, ele vivia ali no meio, então ele também é alcançado pelo juízo de Deus que estava sendo lançado sobre aquela cidade. Daí ele intercede ao Senhor, né, Senhor, por que isso está acontecendo com a gente? Por acaso o Senhor tá como um viajante, que um viajante é assim, né, gente? Ele vai, imagina um sacoleiro, um sacoleiro não, um andarilho, né? Uma pessoa mochileiro, essa é a palavra. Imagina um mochileiro. Então ele vai de um lugar ao outro com a mochila nas costas, seus pertences ali necessários e fica de lugar em lugar. Ele não fica fixo no lugar. Ele é um viajante. Então ele não cria raiz. Então, o que acontece naquele lugar que ele passou, pouco importa. Ele não vai opinar em nada, é indiferente. Se a cidade é rica ou pobre, não faz diferença nenhuma, porque ele só está de passagem. Então, aqui, Jeremias, ele compara o Senhor Jesus como um viajante, que está passando pela cidade e não está vendo o que está acontecendo. Essa é a oração intercessória de Jeremias. Porque se ele quisesse, ele poderia salvar. Aqui tem uma nota de rodapé, dizendo assim, do verso 1 ao 6, uma grande seca que afetou os moradores da cidade, os agricultores, os animais, foi enviada como advertência divina. Então, veja, é uma advertência, né? É consequência do pecado que foi denunciado nos capítulos anteriores. Só que ninguém deu atenção. Ninguém deu atenção. E aí depois Jeremias intercede pelo povo, confessando os pecados e apelando pela relação pactual. Olha só que interessante. Jeremias, quando ele ora, ele intercede pelo povo, ele sabe que o povo fez lambança, ele sabe que tem pecado ali. E ele intercede, Senhor, mesmo que a gente fez um monte de coisa errada, né? A gente errou mesmo, a gente fez tudo errado, mas tem misericórdia, né? Ele colocou ainda, depois, deixa eu ver. Aqui, ó, no verso 7. Nossa maldade nos alcançou, Senhor. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. Ainda no verso 7. Pecamos
repetidamente. Então não foi uma vez só, um deslize. Era uma coisa costumeira, é o famoso pecado de estimação. Pecamos repetidamente. E ali no verso 10 tem a resposta do Senhor, né? Deixa aqui, amor, deixa aqui. Vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Quer dizer, anda em qualquer lugar e não sabe, não tá nem aí, né? Uma hora tá aos pés do Senhor, tá na igreja, outra hora tá no mundo, outra hora tá no pecado, né? Não tem controle. E aí o Senhor fala, por isso não me agradarei mais de vocês. Agora lembrarei de toda a sua perversidade. Então, quer dizer, e os castigarei por seus pecados. Então, quer dizer que o Senhor, ele está trazendo à tona os pecados que foram cometidos, porque eram muito maiores do que as coisas boas que tinham praticado, né? E daí no verso 11 já vem a resposta do Senhor proibindo que Jeremias intercedesse em favor do povo. Por quê? Aqui falando sobre os profetas, o que acontece? O pessoal estava fazendo coisa errada, não estava? O Senhor disse que não era para fazer, não disse? Todo mundo sabia, tinha lei. Só que o pessoal estava fazendo o quê? Estava lá no orgulho, na lascívia, no adultério, pecados terríveis. O pessoal estava em pecado. Daí veio os profetas e profetizaram dizendo que estava tudo bem. Pode continuar adulterando, pode continuar com o seu pecadinho de estimação, porque está tudo bem. O Senhor vai derramar bênçãos, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te dar alimento, o Senhor vai te dar conforto, não se preocupe, todo mundo erra, pode continuar errando que o Senhor vai abençoar. E aí quando veio o juízo de Deus, Jeremias foi questionar, mas por quê? Que os profetas estão dizendo que vai dar tudo certo, sendo que na verdade está dando tudo errado, né? E aí vem a resposta do Senhor falando, né, que não conhece esse povo. Ele diz ali, no verso 13, então eu disse, ó soberano Senhor, os profetas dizem ao povo, tudo está bem, não haverá guerra nem fome, o Senhor certamente lhe dará paz. E o Senhor me disse, esses profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem ordenei que falassem. Não lhes dei mensagem alguma, profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram nem ouviram. Dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. O coração da gente é mentiroso, o nosso sentimento, né, o nosso coração, ele é enganoso, o coração do homem é enganoso porque é de carne. Então, quando a gente está com a nossa carne fortificada, né, o espírito está enfraquecido, é automático. E daí a gente fica sujeito aos enganos da carne, aos enganos do coração. Dá uma olhada ali no verso 12. No verso 12 diz assim, quando jejuarem, não darei atenção a seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença. Então, o Senhor, ele está trazendo uma consequência do pecado, né? E daí vem os profetas falsos, que se dizem profetas, e trazem o contrário, que é o que eles querem que aconteça, fechando os olhos para o pecado. Então, eles falam assim, por isso que a gente precisa tomar cuidado, que o Flávio está dizendo sobre os profetas, porque alguns, eles vêm para massagear o ego da gente, né? Eles vêm para massagear o ego para ganhar alguma coisa em troca, seja amizade, seja conforto, seja privilégios, enfim, N situações que o profeta, entre aspas, né, que se diz profeta, pode estar buscando, e daí ele traz palavras de conforto para conquistar a pessoa que está recebendo
de forma a ganhar alguma coisa em troca, né? Então ela traz aquilo que a pessoa quer ouvir e esquece que a palavra de Deus, ela é santa, é verdade tudo que está escrito aqui. Então não tem como. Me chamou a atenção ali no verso 12, as pessoas têm pecado, e aí falar, não, eu vou jejuar, vou orar, vou ler a Bíblia, e tá tudo bem, posso continuar pecando à vontade, né? Deus, não adianta jejuar, Deus não vai ouvir o seu clamor. Não adianta oferecer o holocausto, fazer o que for fazer. Se continuar pecado, não tem jeito. Olha aí no Ministério de Restauração da Alma. A pessoa vai lá, vai passar pelo atendimento, vai fazer toda a limpeza, vai ter todo aquele trabalho de intercessão, tudo, mas se continua em pecado, adiantou alguma coisa? Então, não tem transformação, né? Porque daí a pessoa vai jejuar para atrair a presença de Deus, né? Nós jejuamos para atrair o Senhor para o nosso campo de batalha, porque não tem a menor chance do Senhor perder uma batalha. Então a gente convida ele para o nosso campo de batalha quando a gente jejua. Agora, isso não tem relação com apagar um pecado, né, com anular a consequência de um erro. A pessoa foi lá, assassinou alguém, por exemplo, cometeu um assassinato. Daí ela vai e faz 4 dias de jejum, sei lá, vou colocar um número absurdo, ela fez 40 dias de jejum. Não importa, ela assassinou a pessoa, ela vai estar sujeita às leis da terra, ela vai ser presa, vai ser condenada, foi um homicídio, né? Então o jejum não vai anular a consequência do pecado. O jejum não anula a consequência de pecado, mas o jejum atrai a presença de Deus para nossas vidas e para o nosso campo de batalha. Agora, os profetas que usam o nome de Deus para massagear o ego das pessoas, trazendo coisas que são contrárias à palavra de Deus, o juízo deles vai ser muito mais intenso, muito mais grave, porque eles estão induzindo pessoas ao erro, né? Então, a pessoa chega, se a palavra de Deus fala assim, por exemplo, não matarás. Aí uma pessoa foi lá, vou continuar nesse exemplo, foi lá e matou, cometeu um homicídio. Daí vem um profeta e diz assim, não se preocupe que você matou uma pessoa, tá tudo bem, não vai acontecer nada com você, o Senhor vai guardar a tua vida e ele vai esquecer desse pecado. Ora, é óbvio que ele está trazendo uma falsa profecia, ele está dizendo algo que é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus dá ação, reação. Então não tem como dizer que vai ser anulado. Aí é a falsa profecia. Então toda vez que uma pessoa trouxer para nós uma profecia, verifica se essa profecia condiz com o que está escrito na Bíblia. Se a pessoa vai trazer uma profecia que é contrária ao que está escrito na Bíblia, repreende e dá a bicuda no cão. Sai em nome de Jesus, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus disse, não matarás. E se você está dizendo para mim que se eu matar vai ficar tudo bem, então você é um falso profeta. Sai da minha frente em nome de Jesus. Eu te repreendo, espírito de engano, espírito esqueci o nome agora. Então, é isso, né? Toda ação tem uma consequência. Então, quando o Senhor fala ali, tem mais uma nota aqui de rodapé, ó. Uma vez que o juízo é certo para falsos profetas e para os que lhes dão ouvidos. Então, não é só quem está profetizando. Aquele que está escutando e que está tomando aquilo como uma verdade também é culpado. Não, porque o profeta disse que eu posso matar e está tudo bem, que o Senhor vai me abençoar. Então, ele também está pecando, porque ele está aceitando uma coisa que está sendo dita ao contrário do que está escrito na Bíblia, está confiando naquilo, está errado também. Né? Não então, a palavra... Não escapa ninguém. É o profeta, quem deu ouvido para o profeta, vai todo mundo falar. É isso aí, porque a palavra de Deus é muito clara. Né? O Senhor
usou o profeta para dizer que eu vou ficar rico, milionário. Bom, qual é o contexto, né? É o que está escrito na Bíblia? Esse dinheiro é para você se tornar uma pessoa cheia de luxúria? Ou esse é um dinheiro para manter a obra de Deus? Né? Então tem que ver o contexto, a gente precisa testar o profeta. Aquele que o pastor Oswaldo Lobo sempre fala, né, nas ministrações dele. Que é muito fácil a gente discernir. Sai daí. A gente discernir quando a pessoa está falando a verdade ou não, sendo usado por Deus ou não, porque ela vai falar de coisas invisíveis e não enxerga o que é visível. Desconfie daquele que vê o invisível e não enxerga o visível. Desconfie daquele que diz que está vendo os céus se abrirem e anjos subindo e descendo, mas não consegue enxergar o adultério que está acontecendo dentro da casa. Então, a Bíblia fala para a gente testar o profeta, sim. Não vai acreditando em tudo que é dito, tem que ser conforme a palavra de Deus nos ensina. E como que a gente vai saber? Óbvio, lendo a palavra de Deus, não tem outro jeito, não tem resposta alternativa, a resposta é muito clara, leia, se abasteça que vai ter a resposta certa, né? Então, ainda mais no verso 14 e 17, no verso 17, ele ainda completa, né? É filha do meu povo, Jerusalém. Então, está falando de filhos de Deus, está falando de pessoas ímpias. Então, quando o Senhor fala, no verso 20, né? Senhor, confessamos a nossa maldade. Olha aqui, Jeremias está intercedendo pelo povo, mesmo sabendo do monte de lambança que eles fizeram, ainda Jeremias está intercedendo. E assim somos nós. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para interceder pelas pessoas e conduzir elas ao caminho do Senhor. Então, esse é o ensinamento, independente de qual seja o erro, a falha da pessoa, a perversidade, sempre haverá salvação e mais uma chance, porque foi para isso que o Senhor morreu na cruz, porque todas as almas são do Senhor Jesus, elas estão em cativeiro, mas elas são do Senhor Jesus, e o nosso papel é interceder, independente de qual seja a situação, né? Uma hora ela vai ser alcançada, porque aqui Jeremias fala, confessamos a nossa maldade, a maldade de nossos antepassados. Olha que interessante. Ele fala, e a maldade dos nossos antepassados, todos pecamos contra ti. É muito claro que ele está dizendo aqui, ele está intercedendo, é uma oração intercessória familiar. Ele está intercedendo pelos antepassados dele. Né? Muitas pessoas chamam de herança, maldição hereditária, né? Então, aqui a palavra de Deus fala confessar a maldade dos nossos antepassados. Não que a maldade deles vai ser anulada, mas que a consequência do pecado não caia sobre nós. Então ele diz, confessamos a maldade dos nossos pecados. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandone. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te de nós e não quebres a tua aliança conosco. Então, Jeremias está intercedendo conforme a palavra de Deus. Ele está trazendo existência o que está escrito na Bíblia. Ele está chamando a aliança que ele fez com o povo, né? Somente tu, ó Senhor, nosso Deus, pode fazer essas coisas. Por isso, esperamos teu socorro. Então, ele finaliza engrandecendo ao Senhor. Senhor, a gente errou, a gente fez lambança, a gente copiou o pecado dos nossos pais, dos nossos antepassados, a gente repetiu os mesmos erros. Por isso que está acontecendo com a gente. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo assim, eu te peço perdão. Perdão, Senhor, perdão o que a gente fez, perdão pelo que nossos pais fizeram, nossos avós fizeram, quando o Senhor morreu na cruz, quando o Senhor morreu na cruz e pagou um preço por nossas vidas, nós somos teus filhos, então nós intercedemos ao Senhor. Está falhando a minha ligação? Deu uma travada aí, mas já voltou. Amém. E ainda no verso 22 ele manda a real, né?
não são os profetas que vai chover. Não é a situação dos céus que vai chover. O único que faz chover é Deus. Para Elias fez chover? Não, Elias não fez chover. Deus usou Ele profetizou, Elias. Exatamente, ele usou Elias. Mas quem que faz as coisas, quem é o dono de tudo, é Deus. É isso aí. Vocês querem acrescentar algo? Fiquem à vontade. Hoje está sendo o nosso PG Meditação. PG Jeremias. Não? Amém. Então é isso, né? Amém? Vamos finalizar então? Amém. Senhor, nós finalizamos agora essa transmissão, essa meditação. Te damos graças por falar conosco. Senhor, nós encerramos, mas não da tua presença. Continue conosco, continue tratando nossos corações. Em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, pelo entendimento. Nós te amamos e te adoramos, Pai. Nos ajude, Senhor, e nos ensine a andar conforme a tua palavra. Nos ensine, Senhor, a não dar ouvidos a falsos profetas. Nos ensine, Senhor, a alimentar o nosso espírito da tua palavra. Nos ensine, Pai, a orar intercessoriamente, a clamar por misericórdia e a convidar a tua presença em todos os momentos. Nos faça, Senhor, nos ajude a lembrar o tempo todo de tuas promessas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.